novo projeto de vida. Eu sou fruto desse projeto de vida, sou fruto desse trabalho que o Ricardo Wagner hoje vem desenvolvendo em mais de 200 cidades. Eu já falei aqui algumas vezes, mas hoje é uma ocasião especial, Enéida. Eu sei que a primeira vez quando vocês tiveram contato comigo foi uma situação bem delicada, bem difícil, onde eu vinha de uma dificuldade muito grande para a minha família, havia perdido a minha família e perdido o crédito, perdido a esperança, e em função desse projeto, Ricardo Wagner, eu me reencontrei, me reabilitei, montei de novo minha família e com esses aprendizados todos, hoje tenho abraçado junto esse projeto também, desenvolvido ele, tenho acompanhado passo a passo e dizer o quanto tem sido importante para mim, para as pessoas que têm se vinculado a esse projeto. Não é um projeto religioso, mas sim um projeto de transformação de vidas, onde as famílias são reestabelecidas, onde a sociedade é reestabelecida, onde muitas coisas boas começam a acontecer. Então eu sou grato, em primeiro lugar, a Deus e em segundo lugar ao Ricardo Wagner, que me deu essa oportunidade de um novo recomeço. Estou aqui hoje nessa tribuna da Câmara de Vereadores graças a esse homem. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teutônia, Juliano, membros da mesa diretora, demais vereadores, autoridades presentes, pastores, familiares, amigos, demais convidados, minhas senhoras, meus senhores, peço a permissão para dividir convosco a minha alegria como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Taquari, com sede na Univates, também como membro diretor do Memorial da EPAM, que trabalha com a preservação da memória histórica e cultural do Vale do Taquari, como jornalista, colunista do jornal Nova Geração e radialista da Rádio Estúdio FM. Quero dividir com todos aqui que este é um momento de muita honra de estar presente nesta solenidade do lançamento do livro do escritor Ricardo Wagner, que possui apoio institucional do Memorial da EPAM, do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Taquari, a qual eu sou membro. Quando recebi o convite para apresentar o lançamento do livro, pensei inicialmente que seria e tratava-se de uma tarefa fácil. Mas logo percebi que a imparcialidade seria uma barreira que eu teria que vencer. Afinal de contas, Ricardo Wagner é referência em tudo: honesto, ético, amigo, responsável, empresário, líder comunitário, líder político, escritor, que sempre e por toda a sua vida cultuou bons hábitos. O que faz, e por isso ele faz, sempre bem feito, com maestria. Respira e transpira sabedoria, como a sabedoria que é contida neste livro, que já fez a diferença na vida de tantos e muitos, inclusive com o depoimento de um vereador que me antecedeu. Ricardo Wagner transforma tudo ao seu redor, num processo de lapidação das impressões do meio exterior, imprimindo-lhe os sentimentos pessoais através do seu estilo e criação.
E este livro, ele foi escrito baseado na sua experiência, nas suas vivências durante 20 anos. É fato que não podemos separar na origem o escritor de sua criação. Gostaria de encerrar esta apresentação dizendo para aqueles que queiram apenas ser leitores, que façam uma leitura atenta, analisem os detalhes, demorando-se em cada palavra deste livro, saboreando-o. Assim, senhoras e senhores, eu gostaria ainda de dizer que Ricardo Wagner já fez o lançamento deste livro no município de Estrela, com extraordinária repercussão no município e no Vale do Taquari. E é por isso, com muita honra, senhores edis, autoridades, pastores, convidados, familiares, que eu chamo a esta tribuna o escritor Ricardo Wagner para a sua fala sobre a extraordinária obra literária Um Novo Projeto de Vida. Boa noite. Fico até constrangido com tanta deferência aqui, mas em nome do presidente Juliano, quero cumprimentar todos os edis, todos os vereadores, em nome do prefeito em exercício, Valdir Amaral, companheiro, parceiro de trabalho juntos por 1 ano e 3 meses. Quero cumprimentar, creio que todos se sentem cumprimentados, em nome do prefeito. E, logicamente, em nome da minha esposa, que está junto hoje aqui, está me acompanhando. É uma alegria, gostaria de saudar especialmente as mulheres que estão aqui. Em nome de meu filho, que está aqui também, gostaria de saudar todos os amigos que vieram aqui prestigiar. Muito obrigado. Para mim, uma extrema honra estar aqui, na cidade que eu adotei para ser a minha cidade, Teutônia, que estive aqui quando foi feito o pleito para ver se seria uma cidade, se seria um município, ou não seria. Desde aquele dia, estava aqui presente, já em Teutônia, 30 e tantos anos atrás, quando isso aconteceu, e agora estando aqui junto nessa casa, lançando o 2º livro, Um Novo Projeto de Vida, e a casa qual me deu a honra de ser um cidadão teutonense, me deu esse título, em que eu faço tanto que me honra tanto ter esse título de cidadão teutonense. Eu tenho uma caminhada de muitas viagens e gosto muito de viajar, e tive privilégio de viajar em muitos lugares e para muitos lugares. Um dos lugares que mais me chamou a atenção nessas caminhadas todas, e que sempre eu guardo muita lembrança, que tem muitos ensinamentos, é um lugar chamado Fortaleza de Massada. Fortaleza de Massada fica em Israel, ao sudoeste do Mar Morto, na região desértica do Mar Morto. E aquele lugar é um lugar sui generis. O que é a Fortaleza de Massada? Massada foi construída, é uma fortaleza que foi construída num monte, e é um monte de 550 metros de altura, acima do Mar Morto, que está a 150 metros abaixo do nível do mar. Então é um monte mais alto, que se nós partíssemos do zero, que a linha Harmonia, o Morro da Harmonia, e ele é como que uma rocha que sai no meio do deserto, e lá em cima é como que se fosse um plano de 200 metros por 60. Lá em cima daquele lugar, Herodes, o grande rei,
era um rei poderosíssimo, deixou uma história grandiosa e construiu uma história grandiosa na história tanto do Império Romano, quanto na história que quando foi a divisão e Otaviano, o segundo imperador, lutou para manter Israel, manter o Império Romano junto. Ele construiu um grande castelo, e não só um castelo, ele construiu uma cidade em cima daquele lugar, que se tornou uma cidade de refúgio, mas não era apenas uma pequena cidade. Em cima daquela montanha existia até sauna, existia forma de recolher água, existia forma de guardar celeiros, guardar muita alimentação para muito tempo, não apenas um ano, mas poderiam guardar alimentação por muitos anos lá em cima daquele lugar. E no ano 70, quando Jerusalém foi atacada pelos romanos e destruída, literalmente foi completamente destruída pelos romanos, o rei, e não apenas o rei, mas os zelotes e os sicários que haviam naquela época, fugiram e se refugiaram lá em cima daquele lugar. E era um lugar tão difícil de chegar, havia dois caminhos. O principal caminho é um caminho que serpenteia a montanha e que a pessoa precisa colocar um pé na frente do outro, de tão perigoso, porque senão ele desaba e cai de um precipício. O outro caminho precisava passar por uma fortaleza quase que intransponível até chegar até a cidade. Então, esses rebeldes se esconderam lá em cima durante 3 anos, se esconderam lá em cima e ficaram lá em cima por esse período como refugiados em cima daquela montanha da fortaleza de Massada. Os romanos foram lá e não conseguiam subir, fizeram todo um acampamento ao redor daquela montanha e ficaram literalmente anos acampados ao redor daquela montanha, porque estavam lá em cima, os sicários estavam lá escondidos e eles não conseguiam subir para tomar aquele lugar. Eles decidiram construir uma estrada lá para cima, quando não havia máquinas, quando não havia nada, tratores, patrolas, carregadeiras, não havia nada disso. Fizeram isso no braço mesmo e construíram uma grande estrada. Pode imaginar, Linha Harmonia não tem 500 metros de altura, e nós estamos a 100, ou seja, a nossa diferença daqui para o topo da Linha Harmonia é 400 metros, ou menos. E lá, da onde eles estavam até o topo da montanha, 550 metros. E eles teriam que fazer uma estrada que subisse lá, desde o chão, e construir uma estrada, muita terra, para conseguir chegar lá em cima daquela montanha, daquela planície que estava lá. E quando os romanos, depois de 3 anos fazendo isso, colocando e alcançando muito trabalho, chegaram e entraram na cidade. E o que encontraram lá dentro? Todas as pessoas que estavam lá mortas, com exceção de uma mulher, eram 2, uma um pouquinho mais velha, uma mais nova, e algumas crianças, que estavam escondidas dentro de um poço. Mas se viu logo que aqueles que estavam ali mortos, eles estavam mortos, mas não estavam mortos há muito tempo. Eles tinham morrido fazia alguns minutos. E agora, se sabe na história, o que foi que aconteceu? Eles eram tão nacionalistas, que eles, quando estavam chegando o Império Romano lá, os soldados romanos, para chegar na cidade, eles disseram: nós jamais serviremos a eles.
Nós preferimos morrer do que servir como escravos aos romanos. Como eles tinham regras sociais, e no Velho Testamento assim ensinava, de que a pessoa não podia se suicidar, matar a si mesmo, o que eles fizeram? Pegaram pequenas fichinhas e foram quebrando e foram vendo por sorte quem mataria o outro. Dividiram em dois, uma metade matou outra, depois de novo a outra metade matou outra, depois outra metade matou outra, e assim foram matando, apenas o último se suicidou. Mas não se suicidaram, não morreram por falta de comida. Quando eles chegaram lá, os romanos chegaram lá e viram que havia água, havia os celeiros cheios de comida ainda, e as mulheres que estavam lá, elas não morreram, porque o marido dela, pai daquelas crianças, não conseguiu imaginar a morte da sua esposa e dos seus filhos, e escondeu eles dentro daquele poço. Agora, vejam que história interessante, uma história que orgulha a nação de Israel hoje ainda, de pessoas que têm uma índole, que acreditam nas suas coisas, que acreditam no seu nacionalismo, que acreditam nos seus valores, que acreditam, que lutam pelas coisas que são suas. E essa história chega até nós hoje, com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes. Agora, por que eu conto toda essa história se ela nem está no livro e nem faz parte daquilo que eu escrevi? Eu conto essa história por causa de um detalhe muito interessante. Um historiador antigo chamado Flávio Joséfo, ele foi capturado em Jerusalém e, como historiador israelita, ele acompanhou os romanos durante todo aquele período. E quando eles chegaram lá em cima e viram todas as pessoas mortas, Flávio Joséfo disse assim: antes de vocês fazerem qualquer coisa com essa mulher, me deixa conversar com ela, para ver o que aconteceu. E Flávio Joséfo, ele pegou todas essas informações e escreveu num livro a história dos Hebreus. E essa história é contada tudo porque um homem escreveu essa história tão preciosa e que nos ensina valores tão intensos como aquele povo tinha. E nós conhecemos e podemos falar isso agora, porque alguém teve coragem de escrever alguma coisa e deixar registrado isso. Graças a Deus aos escritores, graças a Deus àqueles que decidem deixar os escritos na nossa história. E esses escritos nos trazem tantas histórias e tantos ensinamentos que nos ensinam a nós caminharmos, honrarmos e aprendermos com aqueles que nos antecederam. Aprendermos com a história deles. Aprendermos com a bravura deles. Aprendermos com os valores deles. Aprendermos com aquilo que eles sofreram, com aquilo que eles deixaram como ensinamento para nós. Dessa forma, talvez aqui, a própria história, o próprio testemunho que o vereador Cláudio contou aqui, exemplifica exatamente o que está escrito nesse livro. Esse livro está escrito, e como o próprio presidente falou também, que sempre há um novo começo, sempre há um novo início, e esse é o que se trata o livro. Parece que essa reunião da Câmara, toda ela foi programada, porque ela está contando uma nova história, e é sobre isso que fala esse livro. Como é que pessoas podem começar uma nova história? Como pessoas podem mudar a sua história? Como as pessoas podem transformar a sua vida, como podem ter uma vida transformada? E por isso, tantas histórias que tantas pessoas viveram no passado nos deixam ensinamentos. Muitas pessoas querem, como se diz,
reinventar a roda, enquanto ela já está inventada. E nós podemos dizer aquilo que a Bíblia diz: tudo que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Então, tudo aquilo que está acontecendo, que é, já foi. Nós temos exemplos do passado, para nós aprendermos do passado, aprendermos com outros, para poder sermos mais assertivos naquilo que nós fizemos. Essa é a proposta desse pequeno livro, que há muito tempo eu estava querendo escrever. Na verdade, foi um livro que demorou praticamente 10 anos. É um livro de histórias. Histórias para que as pessoas possam olhar e ver que pode ter um novo começo, pode ter um novo início, pode ter uma nova história. Então, quero agradecer de coração a todos que estão aqui, todos que vieram prestigiar. Quero agradecer essa casa, todos os vereadores que vieram prestigiar, secretários que estão aqui. Uma honra, né, ex-colegas, estar aqui e falar, pelo menos nesse pequeno tempo, falar daquilo que nós estamos construindo nessa cidade. Estamos construindo para essa cidade, para as pessoas dessa cidade, mas não apenas dessa cidade, mas de muitos outros lugares. Então, muito obrigado. Deus abençoe todos e espero que todos tenham possibilidade de ler o material, e creio que vai edificar cada um de vocês pessoalmente. Muito obrigado a todos. Me coloco à disposição para perguntas. Gostaria de oferecer um livro para cada um dos vereadores, por favor. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor, como já foi secretário do Planejamento, e alguns anos atrás o senhor fez parte de um projeto aqui da cidade, inclusive vereador e ex-vice-prefeito Evandro Biondo, acho que na época também chegou a fazer parte dessa comissão, ou Teotônia 2020. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, em breves palavras talvez, sobre infraestrutura e sustentabilidade, sobre os projetos que o senhor tem com relação a esse novo tempo, a esse novo projeto também de vida que o senhor tem falado tanto. Muito bem. Todo desenvolvimento não acontece por acaso. Todo desenvolvimento é planejado, é sonhado, é articulado, é projetado e é executado. Um sucesso não é por acaso. As grandes histórias que nós vemos na humanidade não aconteceram por acaso. Aconteceram porque alguém organizou, planejou, projetou, desenvolveu, executou e trouxe à existência. Quando nós olhamos as nações ao redor do mundo, nós percebemos isso acontecendo. Um desenvolvimento planejado, um desenvolvimento organizado. Nós, brasileiros, por natureza, somos muito intuitivos, não gostamos de planejar muito, e vamos fazendo a coisa como o tempo dá, com a situação que dá, e como nós achamos. Os japoneses, que há 50, 60 anos atrás tinham uma nação destruída em função da guerra, desenvolveram e se tornaram a segunda nação mais desenvolvida no mundo, o segundo PIB do mundo. Como é que uma nação tão pequena, que não tem agricultura, que não tem minério de ferro, consegue ser uma nação que mais produz, uma das nações que mais produz automóveis no mundo? Será que por acaso fizeram isso? Começaram a fazer automóveis por acaso? Não. Foi um planejamento. Eles têm um sistema que se chama PDCA. Plan, Do, Check, Action. Planejar, fazer, controlar e consertar as coisas que precisam ser consertadas. E ele diz o seguinte: nesse círculo,
90% é planejamento. E 10% é para as outras coisas. O que nós precisamos na sociedade, que nós precisamos para a nossa sociedade, e nós vemos exemplos disso em muitas nações, é que eles entenderam a vocação natural que tinham. Vereador Cláudio, eles compreenderam as nações e os lugares desenvolvidos, compreenderam a vocação natural e trabalharam nas suas vocações naturais. Trabalharam naquilo que eles eram bons por natureza e naquilo que eles poderiam desenvolver, sabendo que tinham capacidade para desenvolver isso. Um exemplo disso é a Irlanda. A Irlanda estava entrando num caos econômico, estava entrando numa decadência social, econômica muito grande. Eles não tinham alguma competência, mas eles perceberam que poderiam desenvolver uma competência, que as pessoas daquela nação tinham uma habilidade. E eles então começaram a investir numa infraestrutura, para quê? Para desenvolver toda a área de tecnologia de informação. Fizeram sistemas que atraíam empresas nessa área, fizeram infraestrutura de negócios, facilitaram na área de impostos, prepararam pessoas, prepararam escolas, universidades, trouxeram pessoas de outras nações para a sua nação, que conheciam sobre o assunto, para ensinar nas escolas, nas universidades. Convidaram, foram visitar empresas do assunto em todo o mundo e fizeram propostas para se instalarem, prepararam toda a infraestrutura de logística, toda a infraestrutura para quê? Para que a competência da tecnologia de informação fosse desenvolvida na nação. Graças a isso, a Irlanda, que estava entrando num caos econômico e social, saiu do seu caos econômico e hoje, não vou dizer centenas, vou dizer milhares de brasileiros estão na Irlanda por causa do desenvolvimento que chegaram, por causa de um planejamento para o desenvolvimento. Nós temos um exemplo muito próximo aqui perto de nós, que é Gramado e toda aquela região. O que fizeram? Tinham um grande espaço para desenvolver no inverno, que as pessoas iam lá para ver a neve e tudo mais. Mas no verão era um caos, porque não havia turismo, as pessoas iam para a praia e não iam para lá. E eles entenderam que eles tinham uma vocação. Entenderam que tinham uma vocação turística e reuniram todas as cidades ao redor e desenvolveram a sua vocação. Criaram negócios para o verão. Provavelmente, se não todos, a grande maioria já foi lá ver o Nataluz. Entenderam que a infraestrutura deles poderia usar para outras coisas, como, por exemplo, para fazer convenções. Hoje mesmo falei que final de semana aqui, toda semana que vem, vão estar 1000 integrantes de todo o Brasil numa convenção. Aonde? Em Gramado. Porque entenderam que eles tinham uma vocação, uma capacidade, e uma infraestrutura que eles desenvolveram para serem a cidade que são hoje, não só eles, como Canela, como as outras cidades que estão ao redor. E hoje, Gramado tem quase a mesma população que Teutônia e tem o orçamento 2 vezes maior que Teutônia. Mas isso não veio por acaso. Isso surgiu por causa de um planejamento. Isso surgiu por causa que teve homens visionários que viram as coisas e anteciparam o futuro e construíram um futuro de sucesso e de prosperidade. Isso é o planejamento. Isso é a preparação de infraestrutura. E nós aqui na nossa região temos vocação. E por isso um projeto de regionalização que nós precisamos implantar aqui, especialmente na nossa região, mas em todo o Rio Grande do Sul, é fundamental para que a gente desenvolva
as vocações e as capacidades de cada uma das regiões, para que elas possam desenvolver e possam crescer economicamente, e serem sustentáveis, e desenvolver de uma forma sadia, fazendo com que, e agora entrando num quesito a mais, fazendo com que? Fazendo com que todos os outros problemas que nós temos, como, por exemplo, problema de segurança, um problema de saúde, um problema de educação, quando economicamente se cresce em todas as outras áreas junto. Então, nós sempre precisamos pensar, precisamos crescer economicamente. E como vamos fazer isso? Não é por acaso que acontece. Acontece com planejamento, acontece com planos, com projetos. Foi assim que o Japão chegou lá, construindo uma história, planejando ela, organizando e estabelecendo o futuro antes mesmo que ele existia. Então, quero pedir a compreensão dos colegas vereadores. Nós estamos prestes a termos na história, um deputado federal aqui da nossa cidade. Então, ele hoje é pré-candidato e eu gostaria, sim, que mais vereadores, daqui a pouco, se tiver alguma pergunta, o vereador proponente dessa homenagem também, o vereador Cleodori Panis, teria alguma pergunta, alguma... Agradecer a presença do Ricardo, da sua esposa Eneida, que para mim foram muito especial na minha vida. Eles são padrinhos do meu casamento, então eles são como membro da minha família também, mesmo que a gente às vezes perde um pouco o contato no dia a dia da correria. E dizer assim que eu acho que até fiz esse dia uma indicação dessa casa aqui para a Secretaria do Turismo, né? Eu vejo que nem ele citou Gramado e Canela, eu acho que Teutônia tem um potencial muito grande para o turismo. Agora aqui perto, Vale dos Vinhedos, aqui em Bento, vão construir o maior shopping do Rio Grande do Sul, não sei se muitos estão sabendo, que vai ser com o setor de hotel, tudo para grandes eventos, né? Nós, Teutônia, hoje também tem esse potencial, mas não está planejado e vai ficando de fora do círculo dos empresários, porque é tudo empresários que vão fazer. Ele vai ter um shopping, vai ter um salão de evento para mais de 5.000 pessoas, que eu escutei, para feira, essas coisas, que vai estar aqui pertinho de Teutônia, e às vezes a gente queria ver uma coisa assim aqui, e a gente não vai muito atrás. Então, acho que se Deus abençoar, eu acho que vai te abençoar em chegar lá, espero que o Senhor nos ajude também nessa parte do turismo aqui no nosso município. Tá, é isso aí então, quero agradecer pela disponibilidade, pelo lançamento, por ter escolhido também a cidade de Teutônia para lançar também esse livro e desejar sucesso aí na tua caminhada pessoal, nesse livro, no lançamento desse livro, que Deus abençoe todo o seu projeto. Muito obrigado. Eu talvez teria uma palavra final para deixar aqui a todos. Eu conto uma história nesse livro, uma história muito peculiar, eu gosto muito de falar, alguns já me ouviram falar, porque eu gosto tanto de falar dessa história. Um dia eu perguntei, num pequeno grupo, qual tinha sido o dia mais feliz para as pessoas que estavam ali. E ali havia mulheres, e todas as mulheres responderam, unânime, qual tinha sido o dia mais feliz da vida delas. E eu fiquei espantado, porque nunca tinha escutado isso. Todas elas disseram, porque todas tinham filhos, todas elas disseram, para a tristeza dos seus maridos, de que o dia mais feliz não foi o dia do casamento, mas sim o dia em que tinham ganhado o seu primeiro filho, ou o dia que tinham nascido os filhos. E aquilo me deixou bastante pensativo. E eu fiz uma segunda pergunta então. E a segunda pergunta: qual foi o dia que vocês mais sofreram na vida? E elas começaram a rir, como algumas já estão rindo agora também. Porque exatamente no mesmo dia e quase na mesma hora, um momento de maior felicidade, um momento de maior sofrimento, foi quase conjunto. Então eu fiz essa pergunta no mundo inteiro depois, em muitas nações, para mulheres no mundo inteiro. E
todas elas, unânime, dizem a mesma coisa e dão a mesma resposta. Eu então disse para aquelas mulheres, e disse assim, então, significa que o sofrimento traz felicidade. Elas ficaram olhando, não acenaram como sim, não. Eu disse, não, o sofrimento não traz felicidade, o sofrimento traz dor mesmo. Mas a Bíblia diz de que a mulher foi criada com uma missão, a missão de ser mãe. E quando ela cumpre com a sua missão, com o seu propósito, o seu projeto para qual ela foi criada, isso gera felicidade na vida dela. Há um grande problema hoje, dizendo que o hedonismo, a ausência de sofrimento e a só presença de prazer traz felicidade, e essa é comprovadamente uma falácia. Tanto que as mulheres tiveram, através da dor, a sua maior alegria e a sua maior felicidade. E o que eu escrevo aqui dentro é exatamente isso. Que a felicidade não é um objeto de busca, mas é um subproduto de vivermos o propósito para o qual nós fomos criados. Eu gostaria de deixar essa mensagem agora, aqui, porque muitas pessoas buscam felicidades em muitas coisas e não encontram, porque felicidade não é um objeto de busca. O objeto de busca na vida de cada pessoa precisa ser buscar o seu propósito, a razão da sua existência. E quando cumpre a razão da sua existência, isso gera no interior, não obstante todo o sofrimento, toda a dor, todo o trabalho, toda a dedicação que precisa, não obstante tudo isso, quando cumprem o seu propósito, então cumprem o seu destino. A sua vida tem significância e elas são felizes. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por essa casa, obrigado por essa cidade, por me receber, e obrigado a todos que estão aqui. Deus abençoe todos.